Pessoal, então vamos iniciando aqui devagarzinho, tá? Eu comentei aí de prova. Vamos ver, até hoje eu tive a reunião com a coordenação. No final da aula eu vou fazer um comentário, mas eu deixo para o final, só porque eu já demorei para começar a aula, porque eu estava lá vendo a live lá do reitor, da Proneto, né? Então, pessoal, olha só, vamos rever aqui o que a gente tinha visto na aula passada. A aula passada, eu iniciei a unidade 3, tá? Fiz um iniciozinho, falei de recrutamento interno e recrutamento externo, fui até aqui prós e contras de recrutamento interno e recrutamento externo, e vim até esse recrutamento misto aqui, ó. Até que eu dei um exemplo, quem viu lembra, né, de uma empresa, de um processo seletivo que eu fui participar, onde eu percebi que tinha umas pessoas participando do processo seletivo que eram funcionários da empresa. Depois a menina do RH explicou que eram mesmo, aí tinha um processo misto, né, mas que a empresa, no final, ela escolhia, não era só porque privilegiava o cara que já era funcionário da empresa, não. Né? Ela fazia o processo com gente de fora e com gente de dentro da empresa. A vaga ficava com quem era mais competente, com quem demonstrou realmente que tinha mais possibilidade de atender bem aos requisitos que a vaga exigia. Se ficasse empatado, aí a empresa optava pelo funcionário interno. E terminei falando, né, que isso aí eu achei, depois eu fui estudar, né, mais, nessa época eu ainda estava no meio da faculdade, depois passei da aula, fui dar aula de recursos humanos, fui estudar muito recursos humanos, eu fui, né, minha vivência, experiência no mercado aí, eu fui ver que, na verdade, isso é uma prática legal, boa, porque está dando oportunidade para quem está dentro da empresa, mas está pegando o melhor recurso. E caso a empresa opte por um recurso externo, depois o funcionário interno não pode nem reclamar, ele teve a oportunidade, ele participou do processo seletivo. Não ficou com a vaga porque não estava tão bem preparado, né? Deveria se preparar melhor, né? E coloca esses funcionários em próximos processos seletivos, eles vão estar concorrendo com jeito no mercado, e a vaga vai ficar para quem está mais capacitado e tal. Então, eu falei com você sobre isso na aula passada, e hoje eu ia iniciar falando de técnicas de recrutamento externo. Então, tem as fontes de recrutamento aqui, ó, que eu vou falar. Então, eu vou dar uma adiantada boa na matéria, e até eu encerrar, hoje eu encerro esse assunto de recrutamento para entrar realmente falando de vendas efetivamente com vocês. E da agora para frente a gente vai falar muita coisa de vendas. Hoje eu já inicio. Só gosto sempre, pessoal, de frisar uma coisa importante aqui, principalmente para aqueles que não vieram na aula semana passada e não assistiram também a aula, né? Esse tópico inicial da unidade 3, ele começa falando de recrutamento e seleção. Então, eu gosto sempre de frisar para o aluno, de repente, estar vendo e falar, olha, nossa disciplina é gestão de vendas. Aí o professor está falando de recrutamento, seleção de funcionário, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Quando a gente está, a nossa disciplina, ela não é só técnica de vendas. Essa disciplina é administração de vendas. A gente fala, de uma certa forma, tudo que existe aí dentro do universo de vendas que um gerente de vendas, um gerente comercial, precisa saber. Então, você viu, nós falamos coisas de marketing lá nos primeiros capítulos. O cara da área de vendas, ele tem que saber ter essas noções todas muito bem desenvolvidas. Para você ser um bom gerente comercial e ter o sucesso de um gerente comercial, não é só ele. Não é ele que vai fazer o sucesso de uma empresa. É a equipe dele. Ele tem que saber formar uma equipe, trabalhar uma equipe, ter uma equipe que realmente traga resultado para a empresa. Para formar uma equipe, ele precisa recrutar bons profissionais. Então, por isso que a gente fala aqui. Eu não vou ficar aqui me estendendo. Hoje eu encerro já esse assunto. Eu falei um pouquinho na aula passada, hoje eu encerro o assunto recrutamento e seleção. É só para te dar uma noção, te dar umas ideias legais, para quando você
se você for para essa área de vendas aí, mesmo para que você, se você for para outra área, você chegar a ser um gerente de uma área qualquer, para você formar sua equipe. Então, tem algumas dicas legais aqui que eu gosto sempre de dar. Né? Para você formar uma boa equipe, você tem que ter profissionais capacitados. Tem que conseguir. Se você tem uma equipe de pessoas despreparadas, você não vai conseguir preparar uma pessoa. Se a equipe não estiver preparada para aquilo que você quer que ela faça. Então, recrutar, montar uma equipe, né? Você precisa ter uma noção boa. Então, é por isso que a gente fala sobre isso aqui. Então, pessoal, olha só. Deixa eu ler só um slide aqui e eu vou mudar para um slide que eu vou mandar no grupo hoje para vocês, que é um slide que eu criei simulando um processo seletivo de uma empresa, para você entender como é que a coisa funciona. Então, olha aqui o que a Venato aqui está falando para nós. As técnicas de recrutamento e seleção, de recrutamento, são métodos, os métodos por meio dos quais a organização aborda, divulga a existência de uma oportunidade de trabalho junto às fontes mais adequadas de recursos humanos, que proporcionem candidatos para o processo seletivo. Então, nós vamos ver já, tem uma diferença entre recrutamento e seleção. São também denominados veículos de recrutamento, pois são fundamentalmente meios de comunicação. A seguir, veremos as técnicas de recrutamento ou fontes utilizadas pelas empresas. Embora hoje muitas empresas estejam dando uma grande ênfase nas fontes de recrutamento online, é necessário entendermos como funcionam as abordagens físicas. Então, antes que eu fale das fontes propriamente dito, eu não sei se a aula passada eu mostrei para vocês esse esqueminha, se eu mostrei, eu vou mostrar hoje rapidamente de novo aqui, só para a gente entender, que às vezes tem aluno que não viu também, para a gente entender como é que funciona o processo seletivo. Para você também entender, quando a gente vai falar sobre as fontes de recrutamento, isso aqui já ajuda também a clarear a nossa ideia. Vou permitir que a aluna participe aqui. Então, olha só, nesse esqueminha aqui, ó, eu mostro para vocês ó, o que é importante aqui. Primeira diferença de recrutamento e seleção. Recrutar é você conseguir candidatos. Aí, conseguir os candidatos, vamos selecionar. Como é que isso funciona? Existem fontes tradicionais de recrutamento e a gente sabe que hoje tem agências de recrutamento e fontes online. Tem sistemas hoje de recrutamento. Tá? A fonte online eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos primeiro voltar um pouquinho, imaginar aquela empresa mais tradicional, e antes de ter sistemas online, né, antes de ter esses sistemas de recrutamento online, como é que uma empresa fazia? Era tudo à mão, né, da forma tradicional. A empresa tinha lá, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de 4 vagas para a área comercial. O gerente comercial, precisando de 4 pessoas, tem 4 vagas na área. Aí o gerente comercial, ele anuncia essas vagas para o RH, a pessoa do RH vai conversar com o gerente da área, no caso aí o gerente comercial, vai entender o que essas pessoas precisam, os pré-requisitos, né? Então aí ele vai falar, olha, aqui o vendedor ele precisa ter conhecimento de Excel avançado, conhecimento de Word avançado, porque ele vai ter que fazer carta para cliente, essas coisas. Precisa ter, tá cursando ou administração ou marketing a partir do 5º período, é uma exigência, e eu quero que tenha experiência de 1 ano na área de vendas. Então, a empresa vai pegar aquele perfil, né, com os requisitos básicos, vai anunciar. Se ela não tem a fonte de recrutamento online, um sistema online, ela vai receber os currículos por e-mail, as pessoas vão deixar os currículos lá. A empresa, então, no nosso exemplo, vamos supor que ela conseguiu 1.200 currículos. Esses 1.200 currículos não são todos que atendem aqueles requisitos da vaga. Porque tem gente que vai ver lá, né? Precisa ter que ser avançado. Eu não tenho não, mas eu vou mandar meu currículo mesmo assim, vai que dá certo. Precisa estar no 5º período para frente. Aí tem um cidadão lá que está no 2º período, ele fala, eu estou no 2º período, mas eu vou mandar também, vai que dá certo, né?
E aí muitas pessoas mandam seus currículos sem que elas preencham os requisitos básicos daquelas vagas lá que a empresa está buscando a pessoa. E aí, então, aí a empresa vai ter o trabalhinho, o pessoal do RH vai ter um trabalhinho manual de pegar currículo por currículo, os 1.200 currículos, vai olhar e vai falar, esse aqui o cara está só no segundo período, não serve. Esse aqui o cara não tem conhecimento avançado de Excel, não serve. Esse aqui o cara não tem conhecimento de Word avançado, então não serve. Ah, esse aqui preenche, esse aqui o cara está no 6º período, tem conhecimento de Excel avançado, tem conhecimento de Word, tem experiência, então beleza, vai separar aqueles currículos que realmente atendem aos requisitos. Aí vamos supor que a empresa consiga separar 150 currículos. Então, beleza. O RH identificou 150 candidatos que, teoricamente, pelo currículo, eles atendem aos requisitos. Porém, o currículo não mostra a parte comportamental, os aspectos comportamentais. Como que a pessoa se apresenta, como é que é a apresentação pessoal daquela pessoa, como ela se comunica, como é que ela conversa, se ela fala gíria, se ela não fala, se ela tem uma boa apresentação, uma boa dicção, porque é vender pessoa para a área de vendas, né? Tem que ter esse talento para chegar, abordar e passar segurança na conversa dela. Aí, então, o RH vai pegar aqueles 150 currículos e vai... Antigamente, chamava esses 150 candidatos na empresa para fazer uma seleção rápida, uma entrevista rápida. Por que é uma entrevista rápida? Porque se for fazer uma entrevista aprofundada com esses 150 candidatos, vai demorar 6 meses, muita gente. Então, é uma entrevista rápida para selecionar, separar aqueles que não atendem. Né? Hoje, não usa mais chamar os 150 candidatos. A empresa pode pedir o pessoal, mandar um e-mail para o pessoal pedindo para que eles mandem um vídeo currículo, é muito usado isso hoje. E aí você vai estar vendo a pessoa, vai estar vendo ela conversar, ou pode fazer uma videochamada, né? Ou você tem facilidade de fazer uma videochamada, você vai estar vendo a pessoa, que aí, né, já consegue eliminar. O cara vai fazer uma videochamada para se candidatar a uma vaga, aí vai de camiseta e bermuda, né? Está fora do perfil que a empresa precisa. Mesmo sendo uma videochamada, é uma etapa inicial do processo seletivo, o cara não precisa estar de terno e gravata, mas está bem apresentável, né? Se a pessoa fala gíria, se ela conversa mal, se ela se expressa mal, então o RH já vai separar, vai perguntar se realmente o nível de conhecimento naquela área, se o cara tem mesmo, se pode aplicar um teste. Que aí alguns já vai falar assim, meu Excel não é avançado, não, é intermediário, ou seja, o cara já mentiu no currículo dele, falou que era avançado. Quando foi perguntar mesmo, não. Então, já separa também. E aí vai selecionar, faz uma triagem aí, uma triagem de currículos, seleciona 60 candidatos. Daqueles 60, aí ela pode, de repente, chamar e fazer uma primeira entrevista mais rápida, se certificar de que realmente aqueles candidatos... E aí selecionar 24 candidatos que ela se certificou que aqueles 24 candidatos realmente atendem aquelas vagas, os requisitos todos das vagas. Aí, terminou essa fase de triagem, que pode ter mais ou menos etapas aqui, isso aqui é só uma sugestão, é um exemplo, né? De repente pode fazer só 2 triagens, ou de repente pode fazer 4, aí depende muito da estratégia da empresa no momento do recrutamento. Mas aí separou os 24 candidatos, eles vão para o processo seletivo. Aí sim, 24 candidatos, que aí a empresa pode fazer uma seleção, fazer uma entrevista mais aprofundada, fazer uma dinâmica de grupos. Aí você já consegue identificar como é que a pessoa trabalha em grupo, como é que é a questão da liderança da pessoa, pode aplicar algum teste de vendas, a pessoa fazer uma simulação de que ela esteja vendendo o produto. Que aí o RH daqueles 24, aí já vai pegar uma nova peneira, vai só afunilando, Aí faz uma última peneira aí, que identifica 12 candidatos finalistas, os 12 que vão para a fase final do processo seletivo. Aí, nesse momento, o RH já vai também envolver o gestor da área, no caso aqui, o gerente comercial, gerente de vendas, vai vir participar. O RH já vai ter o histórico todo daqueles candidatos que ela anotou tudo ao longo das primeiras etapas do processo seletivo. Aí agora vai sentar o RH com o gestor
com os 12 candidatos, e aí vão fazer novas entrevistas, o gestor da área pode fazer suas entrevistas com os 12 candidatos, vão fazer dinâmicas de grupo, o gestor lá da área vai observar as dinâmicas, terminou ali aquele processo, dispensa o pessoal, e aí o gestor da área vai conversar com o RH para saber, para ir em conjunto, né? Normalmente eles tomam uma decisão meio em conjunto, mas sendo que aí o gestor da área, nesse momento, ele tem maior peso de decisão, que é ele que vai trabalhar com aqueles 4 candidatos, né? Então, normalmente ele tem, mas ele vai ouvir o RH, o que o RH achou dos candidatos todos, e meio que em conjunto ali eles chegam à decisão para contratar. Só para encerrar aqui, então, ó, o que eu gostaria de falar? Isso eu estou falando de uma empresa que não tem um sistema online. Ela faz tudo manual e o próprio RH quem faz essa triagem. Isso, gente, é muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Então, deixa eu contar para vocês uma experiência que eu tive lá na empresa que eu trabalhei. Onde lá eles tinham montado um RH e o RH estava lá fazendo esse trabalho aqui. O que aconteceu lá nessa empresa? Um dia o diretor começou a perceber uma coisa. Tinha 2 meninas no RH. As meninas faziam um processo, era parecido com isso aqui, ó, recebia lá 1.200 currículos. Aí elas iam manualmente pegar aqueles currículos todos para analisar, para ir separar. Aquilo gastava 2 semanas fazendo isso. Um volume de currículos assim. 2 semanas fazendo triagem de currículo. E nisso o diretor chegava lá, gente, do RH, e como é que vai ser aquele negócio do treinamento que a gente combinou de começar a fazer? Ah, diretor, mas agora não dá, nós estamos aqui envolvidos com a triagem de currículos. Ah, então tá. Passava mais 2 semanas, o diretor voltava. Meninas, e aí? E aquele negócio lá do treinamento, que a gente ia começar a fazer treinamento, avaliação de desempenho, que são coisas importantíssimas, né? O diretor estava louco para começar a fazer treinamento, avaliação de desempenho. Ah, diretor, mas agora a gente está na outra fase da triagem, que a gente está agora fazendo ligação, fazendo videochamada com os candidatos. E aquilo passava um mês, até que chegava nessa fase final aqui, tinha passado mais de um mês, que as meninas do RH passavam o mês inteiro fazendo só aquilo, né? Sendo que tinha coisas mais importantes para fazer, como coisas mais estratégicas, como avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Não que essa triagem de currículo não seja importante, mas isso você pode terceirizar. Não é? O treinamento de funcionário, a avaliação de desempenho, aí sim, o RH tem que botar a mão na massa para fazer isso mesmo. E treinar um funcionário é muito mais estratégico do que separar currículo que não presta. Isso pode ser feito por outra pessoa. O que o diretor viu aquilo e falou, não, quer saber? Vamos contratar uma agência de recrutamento, vocês vão parar, vocês estão um mês fazendo triagem de currículo, não, isso aí, vão passar para uma agência, e aí contrataram uma agência muito boa, eu não me lembro o nome, que se eu soubesse eu até falava, muito boa agência, que aí queimava essas etapas todas aqui, ó, chatas e demoradas e trabalhosas. O RH, por exemplo, ia precisar de 4 candidatos, queriam 12 candidatos para fazer um processo seletivo, o RH mandava um e-mail para a agência de recrutamento com o perfil da vaga, ó, quero conhecimento disso, conhecimento daquilo, experiência nisso, experiência daquilo. A agência de recrutamento, em uma semana, fazia todas essas triagens, esses processos iniciais aqui, e já mandava para a empresa 12 candidatos pré-selecionados. Ótimos candidatos, por sinal. A empresa fazia um trabalho muito bom. Que aí, o RH já ia nessa fase final aqui, ó, do processo seletivo. E ia poder gastar o tempo das meninas lá fazendo treinamento, fazendo avaliação de desempenho, outras funções importantíssimas. Então, a agência de recrutamento é uma excelente opção. E hoje, muitas empresas, elas compram um sistema para fazer isso aqui também, ó, um sistema online, que é uma praticidade. Economiza o tempo, né, para todo mundo, porque vocês já devem ter feito, né, participado. Você vê uma empresa anunciando uma vaga, aí você vai lá para ver a vaga e está lá. Quiser se candidatar à vaga, preencha o formulário clicando aqui. Aí você clica lá, vai para onde? Vai para o site da empresa, onde você
vai abrir os campos para você preencher seus dados. Aí você vai pôr sua escolaridade, qual período você está na faculdade, seu conhecimento de Excel, se é básico, intermediário, avançado, seu conhecimento de Word, seu conhecimento em línguas, sua experiência profissional, você preenche tudo, salva. O que acontece? Todas aquelas informações suas vão para dentro do banco de dados da empresa, do RH da empresa, e ela vai acumulando candidatos lá dentro do banco. Quando o RH vai fazer um processo seletivo, tem 4 vagas lá para a área comercial, pega lá os requisitos da vaga, os conhecimentos, o que precisa ter, vai lá no sistema e filtra. Quero pessoas com Excel avançado, eu quero pessoas com Word avançado, com experiência de mais de 1 ano nisso, que esteja no 6º período ou mais, dá um Enter, o sistema já seleciona quantos candidatos ele tiver lá dentro do sistema e já apresenta para o RH aqueles candidatos que estão dentro do perfil de vaga que a empresa está divulgando. Economiza esse tempo todo. E aí, gente, né, como tudo na vida, esses sistemas modernos, hoje, tecnologia, tem vantagens e desvantagens. Porque uma vantagem é que ganha um tempo danado a empresa, né? O RH é uma facilidade. Ela filtra lá, já pega lá os candidatos todos filtradinhos. Não tem aquele trabalho de ficar pegando currículo por currículo. Só que, em compensação, vai causar demissão de pessoas lá dentro. Se a empresa que adota isso tem 4 pessoas, uma empresa grande, tem 4 pessoas, 4 assistentes de RH que ficam por conta de fazer triagem de currículo. Se a empresa adota um sistema online, pode ter certeza, vai mandar 3 embora. Vai ficar só com uma lá, 2, né? Mas, como tudo na vida, né? Esses sistemas online vão chegando, vão ajudando a nossa vida por um lado, vai tirando o emprego de outras pessoas por outro lado. Tem as suas consequências, né? Mas para a empresa é muito bom. E aí, pessoal, ó, o que então eu poderia falar mais aqui para vocês aqui, que aí sim, eu vou dar umas dicas bem legais, ó. A dica principal que eu dou, pessoal, você quando estiver numa posição de gerente, independente da área que você tiver, é imprescindível que você mesmo também vá formando seu banquinho de currículos, sabe? Mesmo que tenha um RH, tenha esses sistemas, tudo. Mas ó, uma dica que eu dou para todo gestor, tire um tempinho seu a cada 15 dias, faça entrevistas com candidatos, mesmo que não tenha vaga naquele momento. Conhecer pessoas novas, ver o que está tendo no mercado aí de bons profissionais. Já vai separando os melhores currículos, os melhores candidatos que você entrevistou. Você não vai falar para o candidato que você está entrevistando ele à toa, né? Não tem... Você vai, eu estou com uma vaga aí, papapá, pergunta ao candidato se ele quer fazer uma entrevista com você, chama o cara para uma entrevista. Porque, sabe o que eu já vi gente fazendo aí, ó? O gerente está lá. Aí ele fez uma entrevista e conheceu um cara bom demais. Conheceu um candidato, assim, muito acima da média do mercado. Mesmo que não tenha vaga naquele momento, o gerente foi lá no diretor da empresa e falou, ó, eu conheci um candidato hoje aí, o cara é bom demais. Excelente, parece excelente profissional. Nós não temos vaga agora, mas eu aconselho a empresa a contratar. Contrata, porque o cara, ele é muito acima da média. Ah, mas não tem uma vaga que agora arruma um canto qualquer para esse cara. Esse cara tem que fazer parte da nossa equipe. É um talento. O cara é acima da média. Sabe? E mesmo que naquele momento não dê para você contratar, mas você já vai separando currículos. Por quê? Quando, uma hora que vagar um profissional seu lá, que trabalha com você, pediu demissão, você já tem um monte de gente que você já conheceu, você vai pegar o telefone, fulano, você teve aqui há um tempo atrás, fez uma entrevista comigo, você ainda está precisando da oportunidade? Sim. Volta aqui novamente aqui, eu vou te encaminhar para o RH para ele entrevistar você. Já passa para o RH fazer entrevista, conhecer aquela pessoa, porque de repente você queima aquelas etapas todas lá, ué. Em vez de você gastar aí 2 meses fazendo processo seletivo, um monte de etapas e tal,
você já vem fazendo isso aí ao longo do ano, já foi separando bons currículos ali, precisou, você de repente preenche a vaga de imediato. Principalmente se você for da área de vendas, porque vaga de área de vendas, ficar muito tempo sem com uma vaga em aberto ali, é prejuízo para todo mundo. A empresa está deixando de vender, ué. Aí um funcionário seu pede demissão, vendedor pede demissão, um bom vendedor. Aí você não tem ninguém. Aí você vai virar para o RH. RH faz a requisição de vaga. RH, preciso de um vendedor, perfil tal, tal, tal. Aí o RH vai anunciar a vaga. Vai começar a chegar currículo. Aí vai ter que fazer a triagem de currículo. Aí tem que fazer as primeiras entrevistas. Depois fazer o processo seletivo. 2 meses depois, aparece um candidato lá, aparece o seu funcionário. Você ficou 2 meses sem um vendedor. Aí suas metas já foram todas comprometidas. Você tinha feito um planejamento lá de metas no início do ano com a diretoria, né? Mas contando que você vai ficar o ano inteiro com a equipe de vendas formada. No meio do caminho, 2 vendedores pediram demissão e você ficou 2, 3 meses com 2 pessoas a menos. Como é que vai ficar a sua situação de metas? Depois o diretor não vai querer nem saber, vai cobrar. E a meta? Como é que é? Não bateu, não? Por quê? Ah, porque eu fiquei sem 2 funcionários. Não quer nem saber. Empresa não quer nem saber. Não ficou sem funcionário, por quê? Então, você tem essa obrigação, mesmo a empresa tendo um RH, você também, principalmente se for dessas áreas de vendas, que é muito cobrada a questão de metas, é muito cobrado. E aí, olha aqui, ó, você já pode ir, olha aqui, fontes de tradicionais de recrutamento, já pode ir montando o seu banco de talentos, ó, consulta os arquivos. Uma pessoa te pediu demissão lá, você já tem um banco de currículos lá, você já vai pegar, esse cara aqui, eu já entrevistei ele uma vez, gostei muito, deixa eu ligar para ele, ô fulano, tá disponível? Então vem cá amanhã. De repente, já preenche a vaga de imediato. Então, ó, o que as empresas fazem? Ó, elas pedem até os próprios funcionários da empresa para indicar, tá sempre indicando currículos. Tá vendo? A apresentação de candidatos pelos funcionários da empresa. Essa empresa lá que eu trabalhei em Copacabana, sabe o que ela fazia? Ela estava sempre pedindo aos funcionários para indicar currículos. De amigos, conhecidos, não podia ser de parentes, de primeiro grau. Mas pedia às pessoas para, se conhecesse algum bom profissional, algum amigo que já trabalhou em outra empresa, estiver precisando, manda o currículo para a gente. O RH ia juntando aqueles currículos. Se num determinado momento fizesse uma entrevista lá, contratasse aquele candidato que você indicou, a empresa ainda te pagava um prêmio, te dava lá um percentual do salário do cara. Você ainda ganhava um dinheirinho limpo ainda, sem fazer, só por ter apresentado um candidato que foi apresentado, que foi aproveitado pela empresa. E isso, gente, é muito bom, essa prática é muito boa, sabe por quê? Ninguém por aí afora, tem até as pessoas meio sem noção, mas na maioria das vezes, ninguém sai indicando para a empresa um candidato que ela sabe que vai dar problema para a empresa. Não é? Se você está indicando alguém, é porque você conhece a pessoa, sabe que a pessoa é um bom profissional. Eu, por exemplo, eu adoro indicar pessoas conhecidas para outras empresas aí, desde que eu saiba quem eu estou indicando. Se eu tenho algum amigo meu aí que eu sei que o camarada é meio problemático, eu não vou indicar ele para empresa nenhuma, jamais. Depois do cara dar um problema lá na empresa lá, o cara ainda vai vir em cima de mim me cobrar, né? Como é que você me indica o camarada lá, o problema que ele me causou? Então, muitas empresas aí, elas adotam essa prática, porque esses candidatos que estão sendo apresentados pelos funcionários já estão vindo, né, com uma indicação, já estão vindo referendados já por alguém. Quando ela for buscar no mercado por aí, vai estar pegando candidato que ela nunca viu na vida, não tem referência nenhuma daquela pessoa. Outras fontes, ó, há cartazes ou anúncio na portaria da empresa. Embora até isso aqui pareça ser uma coisa muito simplória, dependendo de onde a sua empresa estiver localizada,
se tiver muita visibilidade, pode trazer um retorno. Por exemplo, se for uma loja num shopping, onde tem gente passando, não nessa época de pandemia que não tem ninguém no shopping, mas em tempos normais, um monte de gente passando na porta da sua loja, você coloca um cartazinho lá na porta da loja, precisa-se de vendedor, tal. Chove de currículos para você, e também, se não der resultado também, você não gastou nada, você imprimiu um folhetozinho que você pegou lá na portaria da empresa sua, lá, o custo é praticamente zero. E é uma fonte a mais. Pode ser que apareça um bom candidato através dessa fonte, que você não gastou nada. Ó, contatos com sindicatos e associações de classe. Então, para você ter um exemplo, eu lá na minha área, lá, ó, eu trabalho com administradora de condomínio, né? Toda vez que eu preciso de algum candidato, que eu estou com uma vaga, que eu estou precisando de gente para trabalhar, eu monto o perfilzinho da vaga e mando lá. Eu tenho o Secov, que é o sindicato das administradoras, eu tenho a ABAD, que é a Associação Brasileira das Administradoras, só mandar um e-mail para os caras lá. Gente, ó, tô com 2 vagas aqui, estou precisando desses 2 perfis aí. Eles já pegam também e anunciam nas redes sociais deles, nas fontes que eles têm para anunciar, porque o sindicato da gente, eles têm todo interesse em ajudar a gente, né? E ajudar o mercado também, ajudar pessoas a conseguirem empregos. Uma das funções de sindicatos é essa. Então, tem todo interesse em ajudar todo mundo. Então, e o custo? Zero também, né? Eu vou mandar um e-mail lá para o Secov. Secov, estou com 2 vagas em aberto aqui, ó, para de vendedor. Perfil assim, assado. Daqui a pouco, chega um monte de currículos lá para mim, que vieram através do Secov, a custo zero. Contatos com universidades, escolas, agremiações estudantis, diretórios acadêmicos. É outra coisa também. Sempre que eu estou precisando de gente para trabalhar, tenho os meus contatos nas faculdades, tenho meus contatos em outras escolas aí, tenho contatos para todo lado. Eu anuncio para esse pessoal todo, esse pessoal anuncia nas redes sociais deles, que eles também têm interesse em ajudar pessoas a arrumar emprego, ajudar as empresas a preencher suas vagas. Nós estamos, né, gente, um momento de desemprego medonho no Brasil, ainda mais agora com essa crise. Então, todas essas empresas aqui, essas entidades, escolas, agremiações, diretório acadêmico, centro de integração, todos eles têm interesse em ajudar pessoas a arrumar emprego. Então, se você anuncia a sua vaga para eles anunciam, isso multiplica o efeito, né? Imagina, cada uma dessas entidades aqui anunciando a sua vaga nas redes sociais delas. Você não dá conta depois de ler o tanto de currículo que você recebe. Conferências e palestras em universidades, eu sempre que eu vou a fazer alguma palestra, alguma coisa, eu estou sempre anunciando as vagas também, porque você anuncia para um monte de gente ao mesmo tempo, né? Aqui, ó. Importante, contatos com outras empresas que atuam no mesmo mercado. Não são concorrentes, tá? Então, por exemplo, eu trabalho numa administradora de condomínios. Tem outras empresas desse meu mercado que são parceiras nossas. Elas não são concorrente nossa. Por exemplo, nós somos administradora de condomínio. Nós administramos o condomínio. Tem aquela empresa que faz reforma de elevadores. Ela não é concorrente nossa, mas é parceira nossa. Eu tenho uma empresa aí de elevadores que eu sempre indico ela para os condomínios que eu estou trabalhando. Ela também, em contrapartida, ela indica a nossa administradora para condomínios que elas estão trabalhando. Há uma troca saudável. Empresas de interfone, empresas de reforma de condomínios, não são concorrentes nossas, mas são parceiras. E aí também eu tenho meu banco de dados daqui, de currículos. Eles também têm os bancos de currículos deles de lá. Sempre que eu preciso aqui, eu ligo para o meu amigo lá, fulano, estou precisando muito aqui com urgência de um cara para a área de vendas. Você não tem uns currículos aí? Não, tenho. Já me manda um monte de currículos. E da mesma forma, ele quando precisa lá, o cara me liga, mineiro, estou precisando muito aqui de um assistente financeiro, você tem alguns currículos? Eu tenho. Pego meus currículos todos, disponibilizo para ele todos os currículos que eu tenho lá. Não é um concorrente direto meu, são empresas parceiras, vai uma mão ajudando a outra, não é? É saudável e o custo é zero, não tem custo nenhum.
E aí tem aqui anúncios em jornais, que aí a gente vê isso bem menos hoje, porque hoje existem meios eletrônicos, outras formas de recrutamento, e em função das redes sociais, gente, caiu meio que em desuso pessoas lerem jornal, né? Jornal impresso. Cada vez mais lá vai caindo em desuso, né? Mas a gente cita aqui porque já foi lá no passado. Eu vivi uma época que assim, era a principal fonte, era o jornal. Toda empresa teve vaga lá, era a primeira opção, anuncia no jornal. Todo mundo comprava jornal para ver vaga de emprego. Só que chegou a internet, né? Isso foi só mudando, só mudando, só mudando, só mudando. E hoje, quase que ninguém mais vê jornal. E ninguém compra jornal para ver anúncio de vaga de emprego, né? E aí, pessoal, ó, você tem aqui as agências de recrutamento que eu falei, né? Lá naquele exemplo que eu dei, eu citei como que a gente usa uma agência de recrutamento. Ela facilita bastante o nosso trabalho, queima aquelas etapas que eu mostrei para vocês, que eu vou mandar o slide para vocês, aquele slide daquelas etapas lá. E, por fim, para encerrar essa primeira parte aqui, o recrutamento online, que eu também já falei, né? As empresas hoje, muitas empresas criam, compram, contratam sistemas onde você vai lá, cadastra seus dados, e aí o RH, quando precisa, ele filtra e já o sistema já fornece os candidatos dentro do perfil que você precisa. E as redes sociais, né? Tem Facebook, Instagram, LinkedIn e outras redes, mas principalmente LinkedIn, né? Então, aqui, infelizmente, gente, eu não posso parar a nossa aula para falar com vocês de LinkedIn. Se mais para frente a gente vê que tem um tempinho, eu até gostaria de falar um pouco com vocês sobre LinkedIn, que eu acho uma ferramenta fantástica, mas ela tem que saber, você tem que saber manusear, tem uma forma correta de você manusear o LinkedIn. Tem uma série de dicas para fazer com que isso traga algum retorno para você, porque o simples fato de você criar o seu LinkedIn, ficar esperando alguém te chamar para trabalhar, isso não vai funcionar. Você tem que alimentar essa rede, é uma rede de relacionamentos. Você tem que ir construindo relacionamentos com pessoas para que isso, em algum momento, traga benefício para você. E você, como gerente, pode estar sempre analisando o LinkedIn, vendo pessoas, né, conhecendo pessoas novas, ampliando sua rede de relacionamentos. No momento que você precisar, você pode ir lá no LinkedIn, né, assistente comercial, fazer uma filtragem, aprender, se você for hoje no YouTube e digitar lá no YouTube, né, como usar o LinkedIn, tem vídeos usando você a usar para você se promover, para você arrumar emprego, e você vai encontrar vídeos te mostrando como arrumar pessoas, como recrutar pessoas utilizando o LinkedIn, que é uma fonte hoje fantástica, moderníssima, que você precisa dar uma estudada no LinkedIn aí, tá? Se a gente tiver tempo, até o final do curso, eu paro um pouquinho para falar desse assunto com vocês. E aí, pessoal, deixa eu só ver aqui aonde que eu estou e até onde eu vou. Tá, vai dar tempo de eu chegar aonde eu queria. Eu vou falar até comportamento do vendedor. Já vou começar a entrar falando de vendas mesmo. Para a gente encerrar, então, essa parte de seleção, pessoal, só para a gente mostrar para vocês aqui também que quando eu dou essa aula para a minha turma lá de recrutamento e seleção, eu gasto 3, 4 aulas, 5 aulas falando desse assunto. Aqui, peguei um pedacinho final da aula passada e essa aula de hoje para dar uma pincelada, né? Mas te aconselho você também, né, a estudar o assunto, porque à medida que você cresce dentro da empresa, você precisa ter conhecimento de como fazer um processo seletivo bem feito, como usar as técnicas corretas, tá? E aí aqui, ó, a gente falou da recrutamento, né? Você conseguiu currículos, tá? Fez as primeiras triagens. E aí agora chegou na fase que você vai começar a selecionar. Por exemplo, aqui você já está com 60 candidatos, e aí você já começa a fazer
primeiras entrevistas, primeiras dinâmicas, para dar uma filtrada, selecionar 24 candidatos, para fazer novas técnicas, para separar 12 candidatos. E aí, o que tem, então, disponível para você? Vamos lá. Obtidas as informações básicas a respeito do cargo a preencher e das competências requeridas, o outro lado da moeda é a obtenção de informações a respeito dos candidatos que se apresentam. Assim, o próximo passo é a escolha das técnicas de seleção para conhecer, comparar e selecionar os candidatos adequados. As técnicas de seleção podem ser agrupadas em 5 categorias, conforme demonstrado na figura a seguir. As técnicas de seleção permitem o rastreamento das características pessoais do candidato pelas amostras de seu comportamento. Então, quanto mais você vai se aprofundando aqui nessa seleção, mais vai se aprofundando nas entrevistas, aplicando testes, fazendo dinâmicas, mais você vai se aprofundando também nas questões comportamentais, que são importantíssimas, né? O currículo, ele mostra lá o que o cara sabe fazer, mas não está te mostrando a parte comportamental. Às vezes você faz uma primeira entrevista por vídeo chamada, conversa com o cara se apresenta bem, conversa bem, beleza, né? Então, passa ele para uma próxima fase. Mas aí vem uma série de coisas que você precisa saber, tentar descobrir a respeito de valores pessoais dessa pessoa, a respeito de trabalho em equipe, se ela sabe trabalhar bem em equipe, se ela tem capacidade de liderança, que você pode estar precisando de todos esses aspectos. E aí, então, você tem aqui algumas técnicas de seleção que, algumas delas, que a gente vai ver aqui, o profissional da área de recursos humanos, ele está habilitado a utilizar. Outras não. Tem algumas coisas que a gente vai ver aqui, que eu vou chamar a atenção de vocês, que é somente de uso restrito de um psicólogo, tá? Então, tem determinados testes, somente um psicólogo formado, né, com inscrição lá no Conselho Regional de Psicologia, que vai estar apto, habilitado a aplicar determinados testes. Mas um profissional da área de recursos humanos tem à disposição outras técnicas para conhecer melhor os candidatos. A mais conhecida, gente, é as entrevistas. Você pode ter entrevista dirigida ou entrevista não dirigida. Dirigida com o roteiro já pré-estabelecido. Então, eu sempre aconselho, quando eu estou dando minhas aulas de recursos humanos, recrutamento e seleção, estou lá com aquele pessoal que está se formando e vão ir para essa área, sempre aconselho, né, gente? Está começando a vida profissional, as primeiras entrevistas que você for fazer na sua vida, sempre procure estabelecer um roteiro, porque você ainda tem pouca experiência, né? Não corra esse risco de ir fazer uma entrevista sem ter feito um roteiro do que você vai perguntar, o que você precisa saber de informação daquele candidato, porque você corre o risco de esquecer de alguma pergunta qualquer, alguma informação que você precisava levantar, você esqueceu, e aí perdeu ali aquela oportunidade. O que você vai fazer? Vai chamar o cara para uma outra entrevista? Não vai pegar bem nem para você. Mas aqueles profissionais de recursos humanos mais tarimbados, mais experientes, muitos deles já fazem entrevistas sem ter um roteiro pré-estabelecido. A pessoa já está aí 15 anos, 20 anos fazendo entrevista de emprego, ela já sabe direitinho o que ela precisa perguntar, o que ela precisa saber de informação, né? Então, aí você tem entrevistas dirigidas e não dirigidas. Provas ou testes de conhecimento. Você pode aplicar também. Né? Precisa da pessoa ter um Excel avançado? Então, aplica um testezinho de Excel. Precisa da pessoa ter conhecimento de técnicas de vendas? Né? Peça ao gerente de vendas lá para ele te ensinar um teste que você possa fazer com a pessoa, que ela demonstre que ela realmente tem habilidade para vender. Né? Tem conhecimento de português, ou outro conhecimento. Se você, por exemplo, está recrutando e precisa do cara ter conhecimento de matemática financeira,
aplique um teste de matemática financeira com o cidadão. Então, tem conhecimentos gerais, né, cultura geral, línguas, e conhecimentos específicos voltados para aquela função que você está fazendo, o processo seletivo. E aí, começam aqui testes que aí são de usos psicológicos. Olha aqui, ó. Principalmente esses testes de personalidades, ó. Psicodiagnóstico, miocinético, que eu mesmo nem sei te explicar que testes são esses, que eu não sou psicólogo, tá? Já fiz milhares de entrevistas de emprego por aí afora, entrevistei um monte de gente, sempre da forma tradicional, sem eu querer me meter a aplicar testes psicológicos, porque eu não sou psicólogo, tá? E, inclusive, é até proibido por lei, é exercício ilegal da profissão, você querer aplicar um teste com um candidato, um teste psicológico que é de uso exclusivo de um psicólogo, tá? Mas você tem outras ferramentas, a dinâmica de grupo, por exemplo. Então, você tem entrevistas, testes para aplicar, dinâmicas de grupo, que eu aconselho vocês, pessoal, a dar uma estudada nesses assuntos, sabe? Aqui, infelizmente, eu faço uma abordagem, mas eu não posso, né, parar o nosso curso de vendas para ficar me aprofundando em recrutamento e seleção com você, ficar ensinando vocês a fazer dinâmica de grupo. Eu mostro para vocês aqui o que tem, mas é provável que vocês vão fazer essas disciplinas de RH e vão ver isso com mais profundidade. Estudem o assunto, porque é importante. Para você ter uma equipe de vendas bem formada, bem treinada, é preciso recrutar pessoas, né, capacitadas, pessoas bem preparadas, para você treinar elas na área de vendas, para que elas venham a dar um bom resultado, tá? E a gente já encerrou e vamos passar agora, né, da agora para frente até o final do curso, treinamento de vendas efetivamente. Então, vamos começar hoje, eu vou dar uma evoluída, vou até mostrar para vocês onde a gente vai iniciar na aula que vem, a parte de vendas por telefone. Então, na aula que vem, eu já vou começar a aula falando de vendas por telefone, tá? Então, vamos ver aqui o que esses autores estão dizendo para nós, para a gente começar o assunto sobre treinamento aí. Atualmente, há excelentes vendedores no país, mas, de maneira geral, o cenário carece de profissionalização. Por conta dessa realidade, a empresa que deseja se destacar entre as concorrentes precisa apostar em um efetivo treinamento para a equipe de vendas. Para que isso se concretize, a ideia é ir além do convencional. Em vez de a equipe decorar e repetir as características dos produtos na hora de apresentá-lo ao comprador, o foco deve ser na empatia. Gente, então, pelo amor de Deus, deixa eu até ver aqui a carinha de vocês aqui. Pessoal, pelo amor de Deus, se você pretende seguir por essa área de vendas aí afora, quer um dia realmente virar um gerente de vendas, deixa eu tirar uma fotinha nossa aqui, peraí. Hoje, o maior pecado que eu vejo hoje, o maior problema que eu vejo nos vendedores, sabe o que é? Eu vejo muitas empresas por aí fazendo aquilo que o cara estava falando no slide ali, ó, fuja do convencional. Eu não sei como que hoje ainda existe essas grandes empresas grandes, famosas no mercado aí, que eu estou aqui em casa, aqui, do nada, toca o meu telefone, é alguém do telemarketing da empresa dessa, e com uma coisa mais chata. Lembrem, numa aula antes da nossa prova, eu falei isso para vocês, não falei que eu estava falando, treinamento da equipe de vendas? Estou aqui em casa, quando o telefone toca, quando o cara de lá começa a falar comigo, eu já vejo que é um menino chato de uma dessas áreas de telemarketing aí chata. Desculpe falar assim, mas é. Desculpem se alguém aí de vocês aí é dessas áreas de telemarketing aí. Mas, infelizmente, cara, eu atendo, alô, por favor, eu gostaria de estar falando com o senhor Eduardo. O cara, quando fala, eu gostaria de estar falando com... E é um gerundismo. E você percebe que o cara tá lendo um script
Aí eu vejo, já que é da área de vendas, ela sou eu, pois não. Senhor Eduardo, boa tarde. Eu gostaria de estar mostrando ao senhor uma oportunidade da nossa, sabe, um produto da nossa empresa. Aí eu estar mostrando aquele discursinho que o cara está lendo, sabe? Você vê que é uma pessoa despreparada desse setor de telemarketing aí, que a empresa treinou aquela moda antiga, de telemarketing antigo. Isso, gente, para mim, hoje, causa uma péssima impressão da imagem da empresa. Gente, nós estamos vivendo no século XXI. Sei se isso... Gente, eu não sei se isso traz retorno para a empresa, mas não pode. Eu odeio. Sabe? É chatíssimo. Então, nós vamos ver. Na aula que vem, eu já vou começar a mostrar para você venda por telefone. Eu trabalho com vendas, pessoal. Eu trabalho com vendas. Você acha que eu treino a minha equipe de vendas para o cara ficar ligando para o síndico do condomínio? Eu gostaria de estar falando com o senhor síndico. Gente, jamais. Sabe o que o cara fala ali, ó? Eu vou falar o que ele fala aqui, olha aqui, ó. O que está lá no texto aqui, ó. O foco deve estar na empatia. Assim, é vital que a equipe de vendas desenvolva habilidades que vão torná-la expert no produto para que consiga interagir com o cliente e entregar uma experiência totalmente personalizada. Então, o foco deve estar na empatia. Deixa eu mandar aqui no grupo de vocês duas dicas bacanérrimas, que, infelizmente, também no nosso curso eu não tenho muito tempo para parar para falar muito sobre isso aqui. Eu vou procurar falar mais para frente a respeito, tá? Não vou me aprofundar no assunto. Mas eu vou falar muita coisa a respeito disso com vocês, ó. Primeira coisa, estou mandando lá no grupo, que depois, se você quiser, você já busca informação sobre isso. Primeiro, programação neurolinguística, PNL. Vou explicar o que é. Programação neurolinguística. Outra coisa, rapport. Isso vem do francês. Escreve rapport, com 2 P's. A pronúncia é rapport. Depois, você veja lá no grupo, deixa eu ver se eu mandei no grupo certo. Vejam lá no grupo, tá? Tentem dar uma pesquisada nesses 2 negócios, PNL e rapport. E mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas só rapidamente para você entender, que para matar aquele assunto do vendedor chato que fica falando discurso chato. Gente, isso afasta você do cliente. E a PNL e o rapport, ele é exatamente o contrário. São técnicas para você utilizar, para você se aproximar, para criar empatia, para criar sinergia, sintonia. Então, o que é PNL? Programação neurolinguística. Quando você começa a estudar isso, você aprende que o corpo fala, o corpo dá sinais, sabe? Você começa a conversar com uma pessoa, a pessoa se afasta assim, cruza os braços. Isso tem um significado. Qual a mensagem que ela quer te dar? Parece que ela não está agradando muito do negócio. Você falou alguma coisa indevida, ela se afastou, ela se distanciou de você. Quando você começa a apresentar seu produto, aí a pessoa chega para perto. Né? O gesto que ela faz, esse gesto aqui é que ela interessou. Agora, o cara começa a coçar a cabeça. O cara começa a olhar no relógio. Sabe, olhar. Toda hora você está falando, ele está olhando no relógio. Ele está te dando todas as dicas que ele está com pressa, que aquilo ali está cansativo, que ele quer que você ande rápido. Então, você precisa entrar em sintonia, precisa entrar em sinergia. E é isso que a PNL e o rapport ensinam. Então, por exemplo, né, eu trabalho com vendas. Então, né, eu treino a minha equipe de vendas, mas eu também me envolvo no negócio, e eu treino o pessoal. Então, já cansei de falar com vendedores que eu estou treinando lá. Gente, observa os gestos do cliente. O cliente te deu uma oportunidade para você ir lá mostrar a nossa empresa para ele. Então, se você observar, eu começo a apresentar a minha empresa, eu tenho lá meu material que eu utilizo, né? Eu começo a falar da minha empresa e tal, eu já estou de olho no cara.
Se o cara começou a olhar no relógio, sabe? Começou a coçar a cabeça, fazer determinados gestos, que eu já entendo, falou, pá, o cara tá com pressa. Eu economizo, sabe? Eu pulo certos caminhos ali, eu vou cortar caminho. Você sabe o que é chato? Imagine que eu já vi gente fazer isso, eu já vi gente fazer, sabe? De outros colegas meus, vendedores, uma vez eu fui acompanhar um cara que foi apresentar um projeto lá para um cara, o cara era um diretor de uma empresa, estava com muita pressa. Começou a reunião, aí o cara veio, o cara, o cliente, começou a reunião já falando assim, gente, ó, eu só queria pedir para vocês para ser breve, porque eu estou com uma reunião marcada para daqui a pouco, então, se puder abreviar. Quer dizer, o próprio cliente já começou a reunião falando para ser breve. Aí o cara, que eu fui lá para acompanhar, o cara veio, tudo bem, abriu um álbum lá da empresa, que vinha começando a contar a história da empresa, desde 1915, quando a empresa foi fundada aqui no Brasil. Não, porque aí fulano de tal, que foi um ancestral da família, quando chegou no Brasil, depois da Primeira Guerra Mundial, ele abriu, aí, sabe? Aí depois vem contando, depois ele passou o negócio para fulano de tal, que aí ele abriu a sua primeira filial aqui no Rio de Janeiro, e falando pausadamente, vem contar a história dos ancestrais da empresa toda. Aquilo eu já fui vendo, assim, o cara já foi entrando em agonia, o cliente. Tá bom, mas olha só aí, e os serviços? Não, peraí, deixa eu acabar de contar a história da empresa, sabe? Um cara sem noção. Isso é chato. E o cliente já foi dando todas as dicas que aquilo ali estava desagradando ele, e o cara não percebia. Então, sabe, e programação neurolinguística, rapport, é o princípio básico de uma venda. Você começa a observar os gestos das pessoas, tentar, né, ler os movimentos da pessoa e tomar ações também que entrem em consonância com os gestos das pessoas. Você se aproxima delas, se aproxima da pessoa. Então, tem uma técnica certa para isso, que eu vou tentar falar um pouquinho mais para frente com vocês. Mas aquele discursinho de vendedor de telemarketing, gente, aquilo já está muito longe, não se usa mais. Tá? Para encerrar, já vai dar 8 horas, eu vou até esse slide aqui, próxima aula, eu vou mostrar para vocês para onde a gente vai. Então, ó, para encerrar, os 6 maiores erros, os erros mais comuns dos vendedores. O 6º erro ali, ó, o primeiro da nossa lista, é exatamente a falta de empatia. Você se colocar no lugar da outra pessoa. Falta de habilidade de se colocar no lugar do cliente. Muitos vendedores, o cara se preocupa só com a sua comissão, ele está ali louco para apresentar a empresa, para apresentar o produto dele, e não está nem um pouquinho preocupado se o cliente está com pressa, se aquele discurso dele está cansando o cliente. Porque quando você vem com esse discurso cansativo, longo, demorado, você se afasta, o cliente se afasta de você. Dificilmente depois, aquele cliente vai querer te receber de novo. Daí a pouco você começa a ligar para o cliente, ele nem te atende mais, ele vê que é você e fala, ih, aquele cara chato, prolixo, demorado, nem vou atender mais. O cliente se afasta de você. Não ter informações suficientes sobre os produtos ou serviços que você está vendendo. Então, gente, é primordial também. Eu recruto uma pessoa para trabalhar comigo. Gente, as primeiras semanas ali é treinamento intensivo para a pessoa. Eu vendo um contrato de administração do condomínio para ensinar para a pessoa tudo que ela precisa saber sobre o produto, sobre o serviço. O que a empresa faz? O que a empresa vai levar para o cliente? Que é péssimo, né? Imagina, o cara chega lá para vender a empresa para o síndico, aí o síndico pergunta alguma coisa e o cara fala, isso aí eu não sei, eu tenho que ver lá na empresa. Aí daqui a pouco o cliente faz uma outra pergunta, o vendedor fala, isso aí também eu tenho que ver, não é muito a minha área. Então, já acabou a segurança do cliente. O cliente já está vendo que você não entende bem do negócio, não passou segurança. Então, você precisa entender o que você está vendendo. Desistir facilmente também, gente, é um erro. Aqui a gente vai ver também que o vendedor ele não pode ser chato e insistente, ele tem que ser persistente. Né? Se hoje o cliente fala para mim,
ô Eduardo, ô Mineiro, infelizmente, nesse momento não vai dar para contratar a sua empresa, não é o momento certo, a gente está nessa crise, essa pandemia. Eu vou falar, não, tudo bem, fulano, eu concordo plenamente com a senhora, esse momento agora realmente, né, transtorno na nossa vida, mas vamos fazer o seguinte, não tem problema não, mais para frente, na hora que der uma melhorada, lá por volta de julho, agosto, se a coisa der uma melhorada, eu volto a fazer contato com a senhora, não tem problema não. Por exemplo, eu fui gentil, educado, não fiquei insistindo, que é chato, o cliente já falou, não é o momento, nós estamos num momento de crise. Aí eu fico daqui, não, mas se a senhora receber a gente aí no seu condomínio, eu vou mostrar para a senhora os benefícios da nossa empresa. A pessoa já falou uma vez, fala de novo, Eduardo, mas o momento agora não é propício. Aí eu falo, não, mas porque se eu vou te mandar então a proposta... Não, já ficou chato, não é? Agora, eu não vou também desistir daquela pessoa. Eu vou fazer o quê? Tá bom, em agosto eu vou fazer o contato novamente, é provável que já deu uma melhorada nessa crise, a gente volta a se falar, não é? Procurar desculpa pelo insucesso. Gente, uma coisa também que eu falo com todo vendedor meu. Se você não está vendendo, gente, de repente é alguma coisa errada que você está fazendo. A maioria dos vendedores, no primeiro momento que ele percebe que está ruim para vender, já começa a reclamar da crise, é o presidente, é o Lula, é a Dilma, é não sei quem, começa a arrumar um monte de desculpa, sendo que, às vezes, de repente, é ele que não está sabendo uma forma correta de abordar o cliente. Vender para quem não decide, gente, tem pessoas que podem influenciar e ajudar na venda, mas quem é a pessoa responsável por comprar o produto? Tenta focar naquela pessoa. A gente vai falar sobre isso também mais para frente. E, para encerrar a aula de hoje, né, o maior erro, ter vergonha de ser vendedor. Gente, a área de vendas hoje é uma área importantíssima para a empresa. Você, de repente, não tem noção do quanto vendedores por aí afora são bem vistos dentro da empresa. O cara que vende a empresa mesmo, o diretor está lá paparicando o camarada, tem bons salários, boas comissões, sabe, cheio de mordomia dentro da empresa. Eu conheço empresas por aí afora que tratam vendedores na palma da mão, porque são eles que vendem a empresa. Sabe, eu falo por experiência própria minha. Tá? Eu entrei nessa área em 2004, nunca mais saí, não quis sair. Já tive oportunidades para ir para outras áreas, não quis, sabe? Porque eu gosto dessa área, eu acho bom, acho legal. E assim, de repente, você pode muito bem, né? Mais para frente, se vê que tem talento para isso, tiver uma oportunidade, faça uma experiência, se vê que tem talento, é um campo muito bom para trabalhar e para ganhar dinheiro. E outra coisa, não fica desempregado nunca. Bom vendedor, gente, ele não fica desempregado. Essa crise agora aí, o que as empresas mais querem é alguém que venha da empresa. Tudo parado, a empresa está fechando seus negócios, não está vendendo. Se você for um bom vendedor e estiver desempregado, vai arrumar emprego, mesmo nessa época de recessão aí, ó. Tá? Ou daqui a pouquinho, quando melhorar, vai ser a primeira coisa que as empresas querem é alguém para vender a empresa. É importantíssimo essa área. Pessoal, hoje eu dei uma aula, eu procurei falar demais, um pouco mais corrido, porque eu demorei um pouquinho para começar por causa da live, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E na próxima aula, ó, o que nós vamos começar a falar? Só para encerrar, o comportamento do vendedor de sucesso e as etapas de um processo de vendas. E aí eu já venho falando, ó, usando o telefone para iniciar vendas. Então, tem uma série de técnicas de vendas. Próxima aula já vamos começar a falar de tudo bem interessantes, tá? Se puder, não perca a aula da semana que vem, não, que eu acho que vocês vão gostar bastante, principalmente para quem está nessa área aí. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou dando a aula aqui por encerrada, mas eu ainda posso ficar aqui mais 5, 10 minutos para esclarecer alguma dúvida, alguma pergunta que alguém tenha para fazer. Se não, todo mundo liberado, tá? Agradeço a presença de todos, que para quem está fazendo o projeto daqui a pouco, nós estamos juntos de novo. Uma boa noite para vocês, para quem não tem mais aula hoje, um bom descanso. Beijo no coração.
Até a semana que vem, se Deus quiser, com uma aula bem bacana.